Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 13. Primeira parte. Profecias referentes a Jesus Cristo. Pergunta 1. Quem, disse Moisés, haveria o Senhor de suscitar? O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Ver também o verso 18. Resposta bíblica. Moisés profetizou em seus dias a vinda do profeta maior, o profeta dos profetas, o Senhor Jesus. Pergunta 2. Que uso desta profecia pelo apóstolo São Pedro mostra referir-se ela a Cristo? Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Atos 3, 22 a 24. Resposta bíblica. Pedro citou exatamente a profecia de Moisés sobre a vinda do profeta maior, Jesus Cristo. Pergunta 3. Em que linguagem predisse Isaías o nascimento de Cristo? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Resposta bíblica. O profeta Isaías predisse o nascimento de Cristo através da concepção de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Pergunta 4. Com que acontecimento se cumpriu esta profecia? Tudo isto aconteceu, o nascimento de Jesus da Virgem Maria, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 22 e 23. Resposta bíblica. O apóstolo Mateus registra em seu evangelho o cumprimento exato da profecia de Isaías, ou seja, Jesus nasceu de Maria. Pergunta 5. Onde deveria nascer o Messias? E tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Resposta bíblica. O profeta Miqueias informou-nos que o Messias deveria nascer na pequenina cidade de Belém, de Judá. E isto, sabemos muito bem, foi o que aconteceu. Pergunta 6. Quando nasceu Jesus? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Mateus 2:1. Resposta bíblica. Jesus nasceu no exato tempo do rei Herodes. Pergunta 7. Sob que símbolo admirável foi ele profetizado por Balaão? Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Números 24:17. Resposta bíblica. O antigo profeta Balaão, que viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, profetizou que uma estrela procederia de Jacó. Pergunta 8. Em que texto das Escrituras aplica Cristo a si esse mesmo símbolo? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplendente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Ver também em 2 Pedro 1:19 e Apocalipse 2:28. Resposta bíblica. Jesus afirmou de si mesmo: Eu sou a resplendente estrela da manhã.
Pergunta 9. Que profecia se cumpriu na matança das crianças de Belém? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mateus 2, 16 a 18. Resposta bíblica. O profeta Jeremias já havia profetizado que, um dia no futuro, crianças seriam assassinadas e grande lamentação, choro e pranto haveria entre o povo de Deus. Pergunta 10. Como devia ser anunciado o primeiro advento de Cristo? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Resposta bíblica. O profeta Isaías profetizou a vinda de João Batista, o qual clamou no deserto, preparando um caminho para a chegada do reino de Deus em Cristo. Pergunta 11. Em quem se cumpriu esta profecia de Isaías? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 19 a 23. Resposta bíblica. O próprio João Batista informou aos seus inquiridores que ele era a voz que clamaria no deserto, segundo a profecia de Isaías. Pergunta 12. Como devia Cristo ser recebido por seu próprio povo? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Resposta bíblica. O profeta Isaías predisse que Jesus seria desprezado por seu próprio povo. Não fariam dele caso algum. Pergunta 13. Como é relatado o cumprimento desta profecia? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 10 e 11. Resposta bíblica. O apóstolo João descreveu em seu evangelho que Jesus foi realmente desprezado por seu próprio povo, pois o seu povo não o recebeu. Belíssima estrela um dia brilhou, de raro fulgor e os magos guiou. A pobre lapinha lá de Belém, ao meigo Jesus, a fonte do bem, brilhando ainda está, a estrela de raro belo fulgor, brilhando ainda está, a estrela indicando Deus Salvador. Nós hemos também de a estrela seguir, e a luz da verdade iremos
construir, achando a Jesus, nós vamos então pra sempre habitar na santa mansão. Brilhando ainda está, brilhando ainda está, a estrela de raro belo fulgor. Brilhando ainda está, brilhando ainda está, a estrela ainda